Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai explorar um tema fascinante e que, convenhamos, desperta uma curiosidade gigantesca: a jornada técnica, histórica e profundamente espiritual para identificar um orixá dentro do candomblé. Olha, não estamos falando de um simples teste de personalidade de internet, tá? É uma tradição milenar, incrivelmente rica e estruturada, e a gente vai entender exatamente como ela funciona. Para entender essa grandeza toda, a gente vai meio que descascar uma cebola, indo da mente do devoto até a era digital, em 6 etapas rápidas. 1. A metafísica do Ori. 2. O oráculo de Búzios. 3. Mitos, arquétipos e curiosidades. 4. Ética, enredos e saúde. 5. História, racismo e resistência. E 6. O candomblé na era digital. Vamos nessa? Parte 1. A metafísica do Ori, o destino espiritual. Vamos começar pela nossa primeiríssima camada, focando lá no eu interno e naquilo que já é pré-determinado no plano espiritual, o Orum. Agora, o que é muito interessante aqui é que a constituição espiritual no candomblé quebra totalmente aquela ideia popular de que a gente tem apenas um único orixá. Na verdade, opera como um sistema super técnico de pesos e contrapesos, sabe? O Ori, que é a nossa cabeça, precisa aceitar o destino primeiro. Aí a gente tem o Eledá, que é o comandante principal dessa jornada. Mas ele não trabalha sozinho. Ele recebe o suporte vital do adjuntor, que atua como uma força de equilíbrio para mitigar os excessos de energia, além, claro, da forte presença do orixá ancestral. É um balanço energético perfeito. E a falta desse alinhamento pode levar ao que eles chamam de Oriburuco, que é basicamente uma cabeça desalinhada, cheia de obstáculos. Parte 2. O oráculo de Búzios, a comunicação divina. Tá, mas como a gente sai desse plano espiritual da mente e descobre essas forças aqui no mundo físico? É aí que a mágica da comunicação com o sagrado acontece. O grande canal para essa comunicação é o Merim de Logum, o famoso e sagrado jogo de Búzios. E, gente, é absolutamente crucial entender que isso não é um ato mecânico, tipo jogar um dado. Requer um sacerdote que possua o axé de fala. Isso é uma autorização espiritual seríssima, conquistada com anos de iniciação dentro de uma linhagem super rigorosa. É justamente essa autoridade que impede diagnósticos precipitados, que poderiam acabar em rituais totalmente desnecessários. É coisa muito séria. E quando os búzios são lançados, eles revelam os odus. Pensem nos odus como verdadeiras pastas de destino. Eles não indicam só qual orixá está falando, mas a qualidade e a característica específica daquela energia. Por exemplo, um filho de Ogum que carrega o odu Ejoko vai ter uma energia focada na decisão, no início de projetos. É algo bem diferente de outro filho de Ogum regido por uma pasta energética diferente. É um nível de detalhe impressionante. Parte 3. Mitos, arquétipos e curiosidades. E com um sistema tão complexo assim, é óbvio que a nossa modernidade apressada ia criar uns atalhos e vários mal-entendidos pelo caminho, né? Tem um mito enorme circulando hoje em dia de que você pode descobrir sua regência espiritual pela data de nascimento, meio que misturando com o zodíaco, ou pior, fazendo aqueles testes psicológicos rápidos na internet. As fontes desmentem isso na hora. A tradição do candomblé lida com uma herança ancestral atemporal. Você ser uma pessoa calma não te faz automaticamente filho de Oxalá. O orixá não é só um reflexo de quem você já é. Muitas vezes ele é exatamente a força que vem para temperar e equilibrar o que está faltando em você. Essa identificação legítima só vem da ancestralidade e da vivência no terreiro. Isso ilustra brilhantemente como as coisas se misturam através do chamado enredo, que é a união do seu orixá de frente com o de equilíbrio. Olha só que legal, a junção de Oxóssi com Iemanjá, por exemplo, gera o arquétipo do caçador das águas. É alguém que une toda aquela estratégia analítica com uma intuição emocional profundíssima. É fascinante ver como essas forças divinas se combinam para criar perfis energéticos tão únicos para cada indivíduo. Parte 4. Ética, enredos e saúde. Bom, o enredo é lindo na teoria, mas quais são as implicações práticas para o dia a dia depois que a gente descobre tudo isso? É aqui que entram as famosas quizilas. E prestem atenção nisso. A gente não pode enxergar as quizilas como pecados sob a nossa ótica ocidental, tá? De forma alguma. Elas são, na verdade, protocolos técnicos super rigorosos para manter a pureza da sua energia. São regras de alimentação, roupa e até comportamento que servem para blindar o Ori. E a curiosidade médica aqui é que essa disciplina está profundamente conectada à saúde holística. Os terreiros identificam que manter essas quizilas ajuda muito no equilíbrio físico e psicológico, protegendo as vulnerabilidades do corpo de cada pessoa. Além disso, tem um abismo, uma diferença colossal entre você simplesmente receber a informação sobre o seu regente e viver isso de fato.
Esse caminho formal exige passos muito claros. A consulta casual, ali no jogo de búzios, é só uma bússola inicial. A verdadeira fusão ontológica rola mesmo no passo 2, durante a reclusão no quarto sagrado, o Roncó, onde a pessoa passa por um verdadeiro renascimento. E o ápice disso tudo é o passo 3, a emocionante revelação pública do Oruncó, que é o nome sagrado do iniciado. Parte 5, História, Racismo e Resistência, o resgate ancestral. Chegando aqui, a gente precisa dar uma pausa, diminuir o ritmo e reconhecer a imensa gravidade histórica de tudo isso no contexto da sociedade brasileira. É que por trás de toda essa teologia fantástica e técnica, existe uma história de dor, mas principalmente de muita, muita resistência. Como essa citação impactante pontua muito bem, descobrir o seu orixá num país marcado pela colonização e por um racismo religioso estrutural é, acima de tudo, um ato de resgate. É reivindicar um sobrenome sagrado, é tomar de volta uma linhagem que foi apagada e devolver a dignidade a uma ancestralidade africana absurdamente profunda. E vale destacar que essa resistência foi preservada de formas riquíssimas e muito diversas através das chamadas nações do candomblé. A tradição Quetu, por exemplo, manteve o sistema Yorubá puro, muito focado nos Odus. Já a nação Angola foca nos Inquices e na língua Quimbundo, honrando intensamente os ancestrais, enquanto a tradição GG traz o culto aos Voduns com um processo de revelação super conhecido pela cautela extrema e respeito ao tempo. É muita diversidade dentro de uma mesma base de resistência. Parte 6. O candomblé na era digital. Vamos avançar e ver como isso se constrói hoje, quando essa tradição antiquíssima bate de frente com o nosso mundo superconectado. Então fica a pergunta super provocativa. Será que um aplicativo de celular consegue revelar o seu destino espiritual? Hoje a gente quer resposta para ontem, né? Queremos baixar um app e resolver a vida. E isso, claro, cria uma tensão enorme entre essa nossa pressa moderna e o tempo sagrado, calmo e deliberado exigido pelas tradições ancestrais. Mas as fontes trazem um olhar muito lúcido para essa questão. O espaço digital tem um valor pedagógico que é fantástico. Ele é vital para desmistificar a religião, combater o racismo e educar a sociedade. Só que existe uma linha muito clara aí. Para a confirmação espiritual verdadeira, não tem atalho digital. Exige presença física, o famoso pé no chão. A revelação demanda o terreiro, o contato com a terra, o som do atabaque e aquela troca energética real. A teoria a gente até aprende na tela, mas o axé exige presença física. O que nos traz a nossa conclusão final. Identificar o orixá, como vimos, não é sobre ganhar um selo legal ou um arquétipo de internet. Como a própria sabedoria ancestral nos lembra, conhecer o Senhor da nossa cabeça nos torna senhores do nosso próprio destino. É sobre ganhar as ferramentas para caminhar pela vida com mais dignidade, ética e consciência da natureza da qual todos nós fazemos parte. Eu espero que esse mergulho tenha deixado você com uma faísca de curiosidade para continuar explorando as raízes espirituais do nosso mundo. Até a próxima análise, pessoal!